Volta, e no último relatório de grãos divulgado pela Conab, a companhia estimou uma queda na área da primeira safra de feijão, que deve ser a menor da história. Com isso, o mercado e o consumo devem ser impactados. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o consultor em agronegócios, o Carlos Cogo. Boa tarde, Cogo. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Primeiro, Cogo, a que se deve essa redução de área e isso pode comprometer a produção? Não, não compromete a produção. Essa redução de área na primeira safra, nós temos 3 safras anuais no Brasil, é um movimento histórico, ele já veio ao longo dos anos. Só para ter uma ideia, nos últimos 10 anos a área da primeira safra ela caiu 25% e nos últimos 20 anos caiu 36%, ou seja, é um processo que vem acontecendo principalmente em substituição às áreas de soja. Agora, olhando um pouquinho mais distante, Priscila e todos que estão nos assistindo, essa primeira safra, cuja área já caiu 34% em 20 anos, a produtividade cresceu 66% e a produção 10%. A maior área já plantada na primeira safra foi 1,9 milhão de hectares, quase 2 milhões de hectares em 1992. Naquela época, a soja tinha pouco mais de 10 milhões de hectares no Brasil. E a maior área total de feijão das 3 safras foi de 5,6 milhões de hectares em 1994. De lá para cá, simplesmente caiu pela metade. Hoje nós plantamos 2,84 milhões de hectares. A produtividade média cresceu muito, de 575 quilos por hectare naquela época, para o dobro, 1.150 quilos por hectare. Então a produção saiu de 3,2 milhões de toneladas lá em 1990 e alguma coisa, para os atuais projetados 3,3 milhões de toneladas. Ou seja, estamos produzindo a mesma coisa em metade da área. Perfeito. E agora, com isso, você acha que os preços tendem a subir cada vez mais? Não, Priscila, não. Os preços, o feijão é aquela commodity que a gente chama de commodity non tradable. Ela não é comercializável no mercado global como commodity clássica, como é uma soja ou é um milho. O feijão tem mantido preços relativamente estáveis. Se a gente deflacionar os preços do feijão ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo, o feijão tem oscilado aí a valores corrigidos, valores de hoje, entre 300, 250, 300 reais a saca, até uma faixa de 600 reais a saca. E realmente ele só reage muito para cima ou muito para baixo, ou quando você tem quebra de safra, ou quando você tem um excesso de oferta. E somente isso, pelo fato de ser não tradable. Então, redução de área na primeira safra não implica obrigatoriamente em alta de preços ao consumidor. Perfeito. Agora a gente preparou também, né, com alguma arte para mostrar o consumo ao longo desses anos para entender esse movimento. Kogo, explica para a gente esse cenário e qual que é a projeção a médio e longo prazo. Isso é muito importante. Primeiro, cuidado com o que eu vou falar agora. Vamos abstrair a questão da pandemia, do desemprego, até porque isso é uma série histórica longa. Abstrair no sentido, nós não estamos alheios ao que está acontecendo no Brasil. Abstrair a questão disso ser uma coisa pontual. Ao longo do tempo que vocês notam aí, é que o brasileiro está deixando de consumir arroz e feijão para migrar para as proteínas animais. Por exemplo, no caso do arroz, nós caímos de praticamente 55 quilos por pessoa por ano nos anos 80, 1980, para 34 quilos. E no caso do feijão, nós chegamos a consumir 25 quilos por pessoa nos anos 1980 e hoje estamos quase na metade, em torno de 13,5 quilos. E o consumo de frango, como vocês estão vendo aí, né, saiu de 2 quilos por pessoa em 1980 para 50 quilos. Então, ao longo do tempo, as pessoas substituíram arroz e feijão, principalmente por carne de frango. Sim. E essa situação, você acha que pode fazer o Brasil depender ainda mais das importações? O que você pensa em relação a isso? Não, na verdade o Brasil ele importa muito pouco, a gente importa normalmente entre 100 a 300 mil toneladas por ano e é bem pontual, é feijão preto, geralmente oriundo da Argentina, já que os feijões consumidos no Brasil, hoje o carioca é 58% do consumo, o preto é 20% e o caupi é 22%. Isso não se encontra, não há feijão carioca para importar, preto há. Então nós importamos aí em torno de 100 a 300 mil toneladas e exportamos, principalmente de caupi, 50 até 200 mil toneladas. Isso não vai exigir mais importações e não vai alterar os preços do produto, do feijão ao produtor e nem ao consumidor, se a safra for de produtividade normal. Tá certo.
Tá certo aqui, Kogo. Então, o feijão liderando aqui o exemplo, né, de como produzir mais com menos, né? No caso aqui, menos área, mostrando enorme produtividade, como isso é possível. Obrigada, viu, Kogo? Mais uma vez aqui pela sua participação. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e até a próxima semana.